Nós vamos falar sobre as mães de Jesus, mulheres improváveis. E aí talvez você está se perguntando assim, Jefferson, como assim mães de Jesus, né? Ele tinha mais de uma mãe. Que história é essa que você está inventando para falar conosco? Irmãos, na verdade, quando nós falamos sobre esse tema, as mães de Jesus, nós estamos fazendo menção à genealogia de Jesus Cristo no capítulo 1 de Mateus. Abre a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, e você vai entender o que nós queremos dizer por mães de Jesus. Você vai ver em Mateus capítulo 1 toda a genealogia do Senhor Jesus Cristo, e Mateus vai registrar essa genealogia porque isso é muito importante para a tradição judaica. E ele vai dizer, a partir do versículo 2, que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, a primeira mulher que aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E ele prossegue, depois dizendo outros nomes. Arão gerou Aminadab, Aminadab Nasson, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, no versículo 5. Está aí a segunda mulher que aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E depois disso ele continua, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, a terceira mulher que aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai seguindo, dizendo, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. O autor aqui, ele não fala o seu nome, mas ele está se referindo a Betseba, aquela mulher que você já conhece, que teve um caso bem curioso que nós vamos tratar no dia que formos falar dela, com o rei Davi. Essas são as mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E isso é importante para nós porque houve outras mulheres que apareceram na história da genealogia do Senhor Jesus Cristo, desde Abraão até o seu nascimento. Mas por que essas mulheres, que eram mulheres estrangeiras, mulheres improváveis, apareceram na genealogia do Senhor Jesus Cristo? Por que razão Mateus, sendo um judeu do seu tempo, sabendo que não era comum as genealogias trazerem os nomes das mulheres, por que Mateus está colocando o nome dessas 4 mulheres, e logo depois vem o nome de Maria? Por que Mateus está colocando o nome dessas 4 mulheres na genealogia do Senhor Jesus Cristo? O que isso nos importa? Por que Mateus está citando o nome da sua descendência feminina, do seu traço parental? Todas essas mulheres possuem uma característica comum. As 4 primeiras eram mulheres estrangeiras, como nós vamos ver hoje. Tamar era uma mulher cananeia. Todas as 4 primeiras não faziam parte do povo da aliança, do povo de Deus, mas foram inseridas no povo de Deus, no povo da aliança, por conta da sua fé e da sua fidelidade àquilo que elas agora, vivendo no meio do povo de Deus, estavam acreditando. Foram criadas em uma outra cultura, aprenderam sobre outra religião, curvavam-se a outros deuses, mas quando tiveram a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, quando foram inseridas no meio das famílias que elas estavam, essas mulheres não tiveram dúvidas no seu coração de quem era o verdadeiro Senhor que regia a vida delas. E outra característica interessante dessas mulheres é que elas eram totalmente improváveis. Mulheres desprezadas pela sociedade, mulheres subjugadas pela sociedade, mulheres que, sem dúvida alguma, foram marcadas por histórias que até são estranhas, escandalosas, como nós vamos ver. Mas apesar do julgamento da sociedade, apesar da forma como a sociedade da sua época, e inclusive hoje, subjugavam as mulheres,
essas mulheres encontraram a esperança das suas vidas, não na força das suas capacidades naturais, não encontraram a redenção das suas vidas nos modelos que gritavam pela fidelidade delas da sua época, não encontraram redenção das suas vidas em homens do seu tempo, ao contrário, elas foram totalmente vilipendiadas na sua época, mas elas encontraram redenção para suas vidas naquele que de fato pode redimir quem nós somos, Jesus Cristo, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. E quando nós olhamos para essa realidade, então, é por isso que nós chamamos essas mulheres de mães de Jesus. Porque creram naquele que de fato é o verdadeiro Redentor das suas vidas, elas são as anunciadoras, as percursoras do caminho de Jesus Cristo. Elas apontam com suas vidas aquele que de fato é o verdadeiro Redentor de todos nós, de toda a criação, de toda uma sociedade que subjuga mulheres e que as fazem sofrer. Portanto, é sobre isso que nós queremos falar nessa série. Sobre mulheres improváveis, ofendidas, vilipendiadas no seu tempo, improváveis, mas que apesar disso, a sua história ensina para mim e para você, mulheres e homens, que nossa esperança de redenção de quem nós somos, não está nas filosofias do nosso tempo, não está nas ideologias do nosso tempo que clamam por nossa fidelidade, não está na força da nossa capacidade, não está no nosso machismo estrutural. A redenção de quem somos está numa pessoa. Jesus Cristo é o único que pode definir quem nós somos, a nossa identidade, e a partir disso, vivermos uma vida redimida para a glória do seu nome. A sociedade que nós vivemos hoje, ela não é muito diferente da sociedade da época dessas mulheres que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Ao longo de toda a história, sem dúvida alguma, mulheres foram ofendidas, mulheres foram abusadas, mulheres foram esquecidas e mulheres foram ofendidas nos seus direitos e na sua dignidade. Isso é um fato. Nós olhamos para a história e vemos a luta de mulheres ao longo dos anos por conseguir ter sua dignidade valorizada. Aliás, não é incomum nós olharmos para a história e por conta de tantas, hoje já no século XXI, que dirá no passado, a história de tantas mulheres ofendidas, não é estranho a gente ver porque movimentos como o feminismo surgiram ao longo da história. Porque eles se levantaram como um grito para defender os direitos das mulheres, os seus interesses. Não é estranho que isso aconteça. Não é estranho que esse movimento tenha se levantado como uma resposta. Portanto, o feminismo não é um movimento que surge a partir de realidades artificiais. Não. O feminismo surge por conta de realidades reais. E essas realidades reais existem porque homens como eu e você, ao longo de toda a história, deturpamos aquilo que deveria ser o nosso verdadeiro papel. Aquilo que desde a criação Deus nos chamou para sermos. E porque deturpamos o nosso papel e nos achamos superiores, melhores, mais virtuosos, passamos a nossa vida oprimindo e subjugando as mulheres. Por conta disso que movimentos como o feminismo surgem. No entanto, o feminismo que luta por direitos é um movimento legítimo. Mas o feminismo do nosso tempo, depois de tantas ondas que ele sofreu, ele desvirtuou a verdadeira finalidade do que era lutar por direitos de mulheres. E passou a não ser uma luta por direitos legítimos que defende esse grupo oprimido por conta de homens que deturparam o seu papel, mas passou a ser uma voz ideológica de redenção para as mulheres. E por causa disso começou a dizer, você será uma mulher que de fato é virtuosa se você fizer aquilo que nós dissemos que você deve fazer. Você será uma mulher virtuosa se você acreditar na força da tua capacidade, na força da sua virtude, na força dos seus valores e ir atrás e buscar, e ser igual, competitivamente igual. Ainda que isso custe ignorar suas fraquezas, suas limitações, suas vulnerabilidades, porque você precisa ser forte
o tempo todo forte. Porque essa sociedade exige que para que você tenha voz, espaço e seja respeitada, você precisa se manter firme dessa forma. Qualquer coisa que exija de nós sacrifícios e posturas que sejam diferentes daquelas que o Senhor Deus nos chamou e clamem pela nossa fidelidade, não são propostas legítimas, são ídolos no nosso coração. E o feminismo do nosso tempo deturpou aquele que de fato é o verdadeiro chamado e papel para as mulheres. Mulheres não foram feitas para serem subjugadas, elas foram feitas para serem amadas. Homens foram feitos para, como Cristo deu a sua vida pela sua igreja, homens foram feitos para morrer por mulheres, por suas esposas, para gastarem a vida por ela. O problema é que nós fizemos tudo errado e desde então Satanás, lá no jardim, inventou uma mentira para uma mulher, para Eva, e disse para ela que os seus direitos estavam sendo ofendidos, que ela tinha valores maiores, que ela podia então lutar por esses direitos que estavam sendo subjugados dela, que estavam sendo escondidos dela. Então Eva acreditou na mentira de um vendedor astuto. E por causa disso, o pecado entrou na nossa história. Porque nós acreditamos que nas coisas criadas, nos nossos valores, na nossa força, na nossa capacidade, nós podemos alcançar e duvidamos da capacidade de Deus, de que nos criou, de dizer aquilo que somos de fato, a nossa identidade. Desde então, a mentira continua sendo perpetrada. Não só por Satanás, mas por seus instrumentos, entre eles as filosofias e os ismos do nosso tempo, vêm dizendo qual é o papel que nós devemos ter, seja nós homens, por meio do machismo, seja para as mulheres por meio do feminismo. A verdade, irmãos, é que nenhum modelo filosófico ou ideológico do nosso tempo pode nos redimir de quem nós somos. Quem redime você como mulher não é Simone de Beauvoir, não é Frida Kahlo, não é nenhuma onda do movimento feminista que diz o que você deve ser. O que nos redime como homens para exercermos o verdadeiro papel que fomos chamados para exercer, cuidando e protegendo mulheres, não são os movimentos machistas do nosso tempo. Quem redime quem nós somos, quem diz quem somos, é Cristo Jesus. É Ele que redime a nossa identidade. É só a partir dele que homens cuidarão de mulheres como devem cuidar. É só a partir da redenção de Cristo que mulheres vão ser respeitadas. O problema, então, estrutural, não é o homem. O problema se chama pecado. Desde que o pecado entrou na nossa história, toda a criação foi deturpada. Como diz Santo Agostinho, ele escreve falando sobre o pecado e ele define pecado como uma parasita que encosta no ferro e a ferrugem, essa parasita corrói o ferro. Não deixa de ser ferro, mas agora é um ferro deturpado, corrompido, corroído. Mas se a gente vai lá, o serralheiro vai lá e lixa, ele passa um produto, aquilo volta a ter a mesma beleza que tinha antes, a mesma estrutura que tinha antes. O pecado fez isso comigo e com você. Disse para nós homens que nós somos melhores, os tais. Devemos alcançar as melhores posições. E por causa disso, nós dissemos para as mulheres que elas eram inferiores. Pobres filhos de Adão, não entenderam que Deus nos fez iguais em caráter e dignidade, porque tanto homens como mulheres foram feitas à imagem de Deus. Então, meu irmão, é na cruz de Cristo que nós encontramos redenção para, literalmente, sermos respeitados por aquilo que Deus nos fez, para sermos quem o Senhor nos fez, e não em nenhuma filosofia do nosso tempo. Nós vamos pregar contra o feminismo? Não. Nós vamos pregar nessa série, ao longo dessa série, sobre como a história de mulheres improváveis que foram subjugadas no seu tempo, desvalorizadas, apesar das suas fraquezas e vulnerabilidades,
foram instrumentos de Deus para redimir não somente as suas vidas, mas redimir toda uma família, toda uma sociedade do seu tempo. Eu te convido então a abrir sua Bíblia no capítulo 38 de Gênesis. A gente vai ler 30 versículos, mas vamos firme, segura na minha mão e vamos embora, tá bom? Fica com a sua Bíblia aberta para a gente ler junto. Gênesis, capítulo de número 38, está lá no comecinho da Bíblia. Diz assim o texto: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Ele se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu. E ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Ela tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá, então, escolheu uma mulher chamada Tamar para seu primeiro filho, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Porque temia que ele viesse a morrer também, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tina, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: olha, seu sogro está a caminho de Tina para tosquiar suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento a ele. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o seu rosto. Não sabendo que era a sua nora, ele dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, eu quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia eu devo lhe dar? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar então engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela então com o que eu lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria.
Afinal de contas, eu mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: olha, sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ela ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: eu estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor, por acaso, reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregado ao meu filho Selá, e não voltou mais a ter relação com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz a um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai bendito, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos essa manhã, para ouvirmos a Tua palavra autoritativa, inspirada, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Obrigado por sermos admoestados a vivermos uma vida nesse tempo em que estamos, não segundo o curso dele, não segundo as filosofias e ideologias desse mundo, mas guiados por Tua santa palavra, seguros na certeza de que o Senhor nos instrui por meio dela a sermos exatamente como o Senhor quer que sejamos. Fala conosco esta manhã, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Você já deve ter assistido o filme Nárnia, ou lido o livro. Eu sou muito fã de C.S. Lewis, eu gosto muito dos seus livros. No conto de Nárnia, Lewis fala sobre alguns irmãos que conheceram Nárnia e se tornaram reis e rainhas de Nárnia. Uma dessas rainhas, uma dessas crianças que moravam na Inglaterra e conheceu Nárnia, a primeira a conhecer Nárnia, se chamava Lúcia. Uma menina pequenininha, uma criança, quando conheceu Nárnia, quando entrou pelo guarda-roupa e saiu num lugar totalmente diferente onde ela estava. E quando ela voltou a primeira vez para casa e contou para os seus irmãos que ela encontrou um lugar diferente de tudo aquilo que eles viviam, que o fundo do guarda-roupa levava a uma terra totalmente diferente, encantada, cheia de mistérios, os seus irmãos não acreditaram nela. Os seus irmãos acharam que ela estava mentindo, que era coisa de criança, que era coisa da sua imaginação feminina, cheia de contos, cheios de príncipes encantados e fadas. Como se não bastasse os irmãos não terem acreditado nela, Lúcia decide voltar para Nárnia, e quando ela volta, ela encontra um habitante da terra de Nárnia chamado Senhor Túnus. Túnus, ele recebe Lúcia carinhosamente, ele dá chá para ela beber, ele canta canções para Lúcia, ele a aquece no meio do frio de Nárnia, e enquanto ela pensa que está sendo cuidada e acolhida e protegida pelo Senhor Túnus, na verdade Túnus, ele está preparando aquela menina, iludindo aquela menina para entregá-la para a rainha do gelo, aquela que era a senhora daquele tempo. Túnus estava traindo Lúcia, e quando ela percebe que ela está sendo traída, ela pergunta para Túnus: o que você está fazendo? Por que você decidiu romper, violar a minha dignidade, a minha confiança em você? Túnus se arrepende no meio do caminho, e ele ajuda Lúcia a fugir daquela situação em que ela estava, voltar pelo caminho e voltar à sua família. Por que eu estou te contando essa história? Porque essa é a realidade de mulheres que vivem no nosso tempo. Elas são desacreditadas, como eu disse,
e vivem por aqueles que deveriam protegê-las do frio das realidades ordinárias da nossa vida, são aqueles que acabam enganando essas mulheres e desprotegendo, entregando-as à morte, como tu nos iria fazer. É por isso, como nós dissemos, que essas mulheres acreditam num conto mentiroso da serpente e de todos os instrumentos que ela usa para se proteger de túmulos e de famílias que desacreditam delas. A realidade dessa mulher que nós acabamos de ler aqui, Tamar, é uma realidade muito parecida com a de Lúcio. A realidade de uma mulher que também foi enganada e quando deveria ser protegida, ela não foi protegida. Essa história eu quero dividir para vocês em 3 formas. Nós vamos falar sobre a condição de Tamar, e quando nós falarmos sobre a condição dela, nós vamos dar uma passeada no texto. Depois nós vamos falar sobre a ação que Tamar teve para buscar mudar o seu contexto, e depois nós vamos falar sobre a redenção de Tamar. Quando nós olhamos então para a história dessa mulher enganada, a sua condição ela começa a partir do versículo 6. Dá uma olhadinha no versículo 6, o que está escrito. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. A primeira realidade que a gente tem aqui nesse contexto, irmãos, é da vulnerabilidade da condição dessa mulher chamada Tamar. Deixa eu te explicar por quê. Bom, os casamentos naquela época, você sabe, eram casamentos arranjados. Os homens decidiam com quem, as famílias decidiam com quem as mulheres iriam casar. Portanto, papai Judá, filho de Jacó, neto de Abraão, de Isaac, bisneto de Abraão, ou seja, dos patriarcas, era um homem que estava preocupado com a sua descendência, preocupado com a sua família, e ele decide então escolher uma mulher para o seu filho mais velho. Esse homem chamado que você viu e encontramos aqui no texto sagrado. Só que esse é o primeiro casamento dessa mulher chamada Tamar. Um homem chamado Mas olha, uma coisa interessante que o Senhor vai dizer a respeito desse homem a partir do versículo 7. O Senhor reprovou a conduta perversa de Sabe o que significa isso? Esse homem com que Tamar se casa, o filho mais velho de Judá, era um homem totalmente perverso. Se você ler o seu nome ao contrário, no hebraico, no original, o nome desse indivíduo significa mal, maldade. O seu nome representava o seu caráter, a sua identidade. Essa é a característica que o autor de Gênesis está qualificando esse homem. Essa mulher, uma jovem, porque as meninas naquele tempo, logo que elas menstruavam, logo que elas iniciavam a sua vida adulta, elas já eram dadas em casamento. Portanto, nós temos uma jovem, uma menina dada em casamento, no seu primeiro casamento, para um homem perverso. Um homem que, segundo a palavra de Deus, Deus olhou para a sua perversidade e abominou a sua perversidade. O autor não vai dizer para a gente de que modo ele era perverso, mas ele era tão perverso que é a primeira vez na palavra de Deus que aparece a expressão que você vai ver a partir do final do versículo 7. E por isso Deus o matou. Lembra-se do que aconteceu nos tempos de Noé, quando Deus olhou para a maldade dos homens e decidiu destruir e livrou apenas Noé e sua família, porque a maldade dos homens estava cheirando mal às suas narinas? É exatamente o que aconteceu com esse homem. Ele era tão perverso, ele era tão mau, como diz o seu nome, que o Senhor abominou a vida desse homem e falou: esse homem não pode viver. E esse homem então morreu. Sem dúvida alguma, ele não era perverso só para aqueles com quem ele tinha relações sociais. Sem dúvida alguma, era tão perverso, inclusive com a sua família, com a sua esposa, com a sua mulher. Portanto, o que o autor está dizendo para nós sobre a condição inicial dessa mulher é que ela se casou no seu primeiro casamento, não teve escolhas, e casou com um homem que não a respeitava,
um homem que não valorizava o seu valor, a sua dignidade, a sua reputação. Só que a coisa só piora. Sabe aquele negócio de que não tem nada ruim que não pode ficar pior? Vamos continuar os versículos e você vai ver, a partir do versículo 8, o que aconteceu. Então Judá disse para Onã: case-se com a mulher do seu irmão, e cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e dê a ele uma descendência do seu irmão, segundo filho de Judá, Onã. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Poxa, Jefferson, o irmão vai casar com a cunhada para poder garantir a família do irmão primeiro que morreu sem filhos? Existia uma tradição cultural naquela época para todos os povos, que depois, inclusive, foi trazida pela lei mosaica, que era a lei do levirato. A lei do levirato era aquela que o irmão mais novo, aquele que vinha em segundo, ele era responsável pela viúva do seu irmão mais velho, se ele não tivesse tido filhos com ela. Então esse irmão deveria se casar com essa mulher, ter filhos com ela. Só que esses filhos não seriam descendência dele, seriam descendência daquele irmão que morreu, para que o seu nome fosse mantido, para que a dignidade daquele homem, da sua geração, pudesse ser mantida. Só que esse indivíduo, Onã, é tão perverso quanto aquele primeiro com quem Tamar se casou. Se era um homem duro e abominável, esse é muito pior. Dá uma olhadinha no que está escrito no versículo 8. No 9, aliás. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía Tamar, a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. Ou seja, a gente está diante de um homem que ele abusa do compromisso de lealdade familiar. Porque esse compromisso era comum nas famílias daquela época, ele sabia. É por isso que Judá está dizendo: case-se com Tamar, para que você dê uma descendência para o seu irmão. Só que ele não se importa. Ele não está nem aí com o pacto familiar, com a lealdade com a família. Mais do que isso, ele não está nem aí com a dignidade daquela mulher. Ele usa aquela mulher da forma como ele quer, para satisfazer os seus desejos sexuais, mas quando ele está para lhe garantir uma semente, ele fazia isso de outro modo, a fim de que aquela mulher não engravidasse. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão onanismo, que fala sobre o coito interrompido. Vem desse indivíduo aqui o nome, Onã. Aquele que impedia que Tamar ficasse grávida, porque ele era um homem tão perverso como seu irmão. E por que ele era perverso tal como seu irmão? Porque ele era egoísta. O início do texto diz para nós que ele sabia que a descendência não seria sua, seria do seu irmão. E sabe o que isso significa? A herança do papai não vai ficar para mim. A herança do papai vai ficar para o filho mais velho. Boa parte, a metade da herança ficava para o filho mais velho, para que ele cuidasse da família quando o pai morresse. Então significa que se eu der uma geração para a herança maior vai ficar com os filhos dele, não vai ficar comigo. Homens pervertidos que pensam apenas nos seus interesses, sejam eles dinheiro, sejam eles sexuais, abusam da dignidade das famílias e da dignidade das mulheres, porque só pensam nos seus interesses, porque só pensam em si próprios. Mas a situação não fica melhor. Vamos continuar lendo, irmãos. Então, o Senhor, no final do versículo 9, ele vai dizer o seguinte, 10, aliás, o Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Que história dessa mulher, não é? Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Olha o que está acontecendo. Selá, o terceiro filho, deveria assumir Tamar como mulher, mas ele era pequenininho, ainda não podia assumir. Então quem deveria cuidar daquela mulher? Segundo a tradição, Judá.
O seu sogro deveria assumir os cuidados de proteger aquela mulher, de dar a ela dignidade, de não abandoná-la. Só que o seu sogro, se os seus filhos eram ruins, eles eram apenas o reflexo de quem ele era. Porque nós modelamos, irmãos, como líderes da nossa família, modelamos com o exemplo. A nossa casa é um reflexo daquilo que na verdade nós somos. Nós reclamamos dos nossos filhos, nós brigamos com as nossas crianças, julgamos os nossos filhos pelos que eles são, mas na verdade eles são apenas um espelho do que nós, homens, líderes, segundo a palavra de Deus, que chamou os homens para liderar suas famílias, isso só é um reflexo daquilo que nós somos. Se e se Onã eram homens ruins, isso era um reflexo desse homem chamado Judá. Deixa eu te explicar por quê. Judá era um homem insensível com a sua família, tal era o seu filho e tal era o seu filho Onã. Dá uma olhadinha no capítulo atrás, dá uma olhadinha no capítulo de número 37, você vai entender o que eu estou falando no versículo 26. Lembra-se da história de José do Egito? Bom, Judá é irmão de José, e aí então lembra-se que José foi vendido como escravo. Lembra-se disso? E ele foi depois parar lá no Egito e se tornou governador do Egito. Adivinha quem deu a ideia de vender o irmão? Tcharam, Judá. Olha só o versículo 26. Judá então disse aos seus irmãos: que ganharemos se o matarmos e escondermos o seu sangue? A gente pensa, né, e fala assim, nossa, que irmão preocupado, né? Então vamos ver a sugestão dele. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso sangue, mas tudo bem vender ele, tudo bem o deixar ser escravo dos ismaelitas, tudo bem ele ser tirado de nós, tudo bem não protegermos a nossa família. Mais do que isso, dá uma lidinha nos versículos de número 34 e 35, quando os filhos contaram a Jacó o que havia acontecido com o seu filho José, estava Judá no meio deles. Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano e chorou. Todos os seus filhos e filhas, inclusive Judá, aquele que sugeriu a venda, tentaram consolá-lo, dizendo: não chora, meu pai, não chore. Não consolando, dizendo: não. Aliás, todos os seus filhos vieram e consolaram, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Sabe o que Judá estava fazendo? O homem que decidiu vender o irmão, está consolando o pai. Esses dias eu vi uma notícia de um homem que matou o próprio filho, uma criança de 4 ou 5 anos, envenenada com chumbinho, porque queria castigar a mãe que não queria mais ficar com ele e se separou dele. Mas quando o repórter no velório foi conversar com o pai, ele estava chorando, dizendo para a reportagem que ele sentia muito que o seu filho pequenininho tinha morrido. E as investigações descobriram que ele tinha sido o autor do crime. Homens que são insensíveis, que estão sendo agentes de Satanás, perpetuando o mal, desrespeitando, desprotegendo a família, são os mesmos que estão disfarçados da roupa da hipocrisia, diante daqueles que estão por fora, dizendo: não, olha como eu sou um bom pai, olha como eu sou um bom marido, olha como eu me importo, não chora, papai. Esse é o cenário de homens insensatos, homens insensíveis. Mas dá uma piorada. Esse homem não tinha compromisso com a aliança de Deus. Dá uma olhada no capítulo 38, no versículo 1 e no versículo 2. Por que ele não tinha compromisso com a aliança, Jefferson? Porque você sabe muito bem que o Senhor nosso Deus disse para que o seu povo não se misturasse com os outros povos da terra pagãos. Mas olha o que esse homem faz. Seu irmão acabou de ser vendido, para o seu pai a notícia de que seu irmão morreu, sua família fraca, fragilizada, destruída, seu pai em colapso. Sabe o que ele faz? Eu vou abandonar a família. Olha o versículo 8, capítulo 38, versículo 1.
Por essa época, ou seja, os acontecimentos de José, Judá deixou seus irmãos e foi fazer o quê? Vou viver na casa de um amigo. Aqui não está bom o clima não. Não dá para ficar nesse ambiente pesado, a energia não está muito boa. É melhor eu ir embora, abandonar minha família no meio do caos, né? Eu vou dizer que vou comprar um cigarro e não volto nunca mais para cuidar da minha família. Não é isso? Eu não sei se você sabe, talvez você que nos visite, mas eu já contei isso algumas vezes. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 10 anos de idade. E ele, graças a Deus, hoje nossa relação é bem estabelecida, mas ele deixou de falar comigo por 11 anos. Eu voltei a falar com meu pai, eu tinha 21 anos de idade. Porque homens que não sabem de fato o seu papel, à luz da palavra de Deus, são homens que ao invés de cuidar e proteger, eles abusam da dignidade das suas famílias. Esse homem disse, eu vou passar a viver na casa de um homem de Adulão. Sabe o que é Adulão? É uma cidade cananeia. É um povo que não é um povo da aliança, é um povo pagão. Esse homem decide abandonar sua família, decide abandonar a sua fé, onde ele estava vivendo, para viver no meio de um povo ímpio, pagão, na casa de um amigo. Porque os seus interesses eram mais importantes para ele, porque um compromisso com a aliança não era importante para ele. E o versículo continua, ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua, e casou-se com ela. Você conhece a história, você sabe que o povo da aliança não podia se casar com mulheres pagãs, com mulheres que não eram do povo da aliança. Mas mesmo assim, esse homem não está nem aí. Ele não tem compromisso com aquilo que ele acredita. Ele não tem compromisso com a fé de Abraão, Isaque e Jacó. Não, para ele, viver a vida intensamente é o que importa. E mais do que isso, ele é um promíscuo. O versículo 2 diz o seguinte, ali Judá encontrou a filha do cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Não é isso que está na sua tradução? Mas no hebraico, no original, está dizendo algo assim, ele a viu e a tomou. Ele viu essa mulher e a tomou. E quando esses dois verbos na língua hebraica se juntam, a conjugação diz um efeito de promiscuidade, de concupiscência. Significa que ele a desejou de forma concupiscente, promíscua, e ele tomou aquela mulher. Sabe por que esse homem é um homem que os seus filhos agem assim com as mulheres que eles possuem? É porque esse homem Judá era um homem no seu coração promíscuo, e nós, como eu disse, modelamos com um exemplo. E olha só que interessante, ele falhou no exemplo ao ponto de criar os seus filhos de uma maneira que eles agissem como esse homem era. Um homem perverso, que não respeitava Tamar, que não respeitava ninguém ao ponto de Deus abominá-lo. E Onã, um homem que não tem dignidade pela sua própria família, pela mulher, pela sua dignidade, mas abusava sexualmente dela, porque ele queria preservar os seus interesses. Esse Judá é um homem promíscuo que não soube, que falhou na criação dos seus filhos. E ele é cego espiritualmente. Um homem cego espiritualmente não pode guiar sua família. Jefferson, onde está escrito isso? Dá uma olhadinha no versículo 11 que nós lemos. Ele disse para Tamar o seguinte, eu não vou proteger você, eu não vou cuidar de você, vai morar com os seus pais, fique viúva lá com eles, o problema agora é deles, não é meu. Esse homem totalmente cego com o seu compromisso, ele faz o seguinte, ele manda Tamar morar com os seus pais, e isso parece nobre, porque ele diz, quando meu filho crescer eu vou te entregar ele, mas não. O autor vai revelar o que estava entre as linhas do coração de Judá. Ele diz o seguinte, até que o meu filho Selá cresça. Por quê? Porque, na verdade, ele temia que esse filho, se casasse com Tamar, viesse a morrer também. Sabe aquela história que às vezes a gente já ouviu falar que aquela mulher é uma pé de cova? Sabe, essas coisas assim, putz, casar com essa mulher, pô, todo mundo que casa com ela morre. É mais ou menos o que Judá está fazendo aqui. Mas o que está por trás disso? Uma cegueira espiritual, porque ele culpa Tamar pela morte dos seus filhos, e por isso teme que Selá, se casando com ela, morra também.
E quando ele faz isso, ele ignora que os filhos morreram por causa dos pecados dele. Ele ignora que nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. E ele então culpa a mulher mais vulnerável, a mulher mais fraca. E quando faz isso, irmãos, ele deixa a situação de Tamar extremamente vulnerável, socialmente deplorável. Porque para a mulher daquela época, o seu valor estava se ela podia ter filhos. Para a mulher do nosso tempo, é se ela consegue, igualmente como um homem, ganhar o mesmo salário, ter o mesmo trabalho, não é? Esse é o canto da sereia do nosso tempo. Mas para a mulher daquela época, o valor da mulher estava em ter filhos. Como Tamar não tinha filhos, isso significa que socialmente a sua situação era triste, era deplorável. Aquela mulher não tinha valor. E sabe por que ela fica nessa condição? Porque ela teve um encontro com homens que não souberam cuidar dela quando ela estava no cuidado deles. Porque não cuidou, porque Onã não cuidou, porque Judá, quando tinha que proteger essa mulher, ele a desprezou e disse: vai morar com seus pais, o seu problema não é meu problema, é problema deles. Porque ele era cego espiritualmente, porque ele não entendia qual era o seu papel, porque o pecado estava dominando o seu coração. E mais, ele nega a ela o direito de poder recomeçar a sua vida. Porque já que ele não queria cuidar daquela mulher, ele poderia dizer para ela o seguinte: olha, você pode se casar, eu te livro do compromisso de dar ao meu filho uma geração. Mas ele não fez isso. Ele deixou aquela mulher, ao longo dos anos, escravizada pelo compromisso, sendo mulher de viúva dele, com a promessa de que quando Selá crescesse, ele a daria. Essa é a realidade da condição de mulheres do nosso tempo, por conta de homens como eu e você. É por isso que o feminismo grita fortemente nos ouvidos das mulheres do nosso tempo, dizendo: vocês vão encontrar redenção desses homens se vocês forem tudo aquilo que a gente diz. Não, irmãos. Olha o que vai dizer a continuidade dos versículos que nós lemos. Depois de um tempo, a mulher de Judá morreu, e ele então fica viúvo também. Ele vai até os seus tosqueadores das suas ovelhas para ter lá uma relação de negócios com ele. E quando Tamar ficou sabendo que o seu sogro estava a caminho desse lugar, olha o que ela fez, versículo 14. Ela trocou suas roupas de viúva e cobriu o seu rosto com um véu para disfarçar-se, e foi se sentar à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina, e fez isso porque viu que, embora Selá fosse crescido, ele não lhe tinha dado ele em casamento. Olha o que está acontecendo aqui. Essa mulher está lá na casa do seu pai, só que o autor vai dizer para a gente o seguinte, que o seu caráter, apesar de longe da família onde ela estava, permanecia leal. Ela ainda estava com as suas roupas de viúva. Isso é muito importante, porque significa que apesar dela estar longe, apesar dela estar agora no meio do seu povo, que era pagão, não acreditava nas mesmas coisas que os judeus acreditavam, ela então longe deles podia falar: agora já era, estou livre, estou no meio da minha família, protegida pelo meu povo, vou fazer o que eu quero. Mas essa não foi a decisão de Tamar. Não foi a decisão de uma mulher que era pagã aos olhos dos israelitas. Aquela que não era fiel à aliança, foi mais fiel à aliança de Deus do que aquele que era do povo de Deus. É isso que o texto está dizendo para a gente. Mesmo longe, quando os olhos não a viam, aquela mulher continuava fiel ao compromisso que ela assumiu com o seu marido Apesar dele ser perverso, aquela mulher continuou vestindo roupas de viúva, porque ela era leal ao compromisso. Ela poderia ter, segundo a tradição do seu povo, se casado com outro, apesar de Judá. Mas ela não quis fazer isso. Ela quis ser fiel até o fim, leal até o fim. E aí, ela diz o seguinte: já que esse homem está me enganando, porque o filho já cresceu e ele não me entregou, ele está mentindo para mim, eu vou buscar a minha redenção com as minhas próprias mãos. Sem dúvida alguma,
Tamar errou nesse momento da sua história. Ela tirou suas roupas de viúva, se vestiu de outra forma, colocou um véu no seu rosto. E o que significa isso? As prostitutas cultuais cananeias se vestiam assim. Elas cobriam o seu rosto com um véu para que elas fossem entendidas, compreendidas como uma prostituta cultual. Ela se senta no meio do caminho. A Bíblia vai dizer, como você vai ler nos versículos seguintes, que Judá não a reconheceu. Mas quando Judá a vê, o que acontece? Aquele coração promíscuo que pegou a primeira mulher e a tomou, a filha de Suá, aparece novamente. Esse homem que não chora pela morte dos seus filhos, esse homem que não está preocupado em proteger uma mulher, é um homem que só busca os seus interesses insensíveis. Ele vê aquela mulher e ele quer aquela mulher. E é isso que está nos versículos seguintes. Quando viu Judá, ele viu e pensou que era uma prostituta, não sabia que era sua nora, dirigiu-se a ela e disse: venha cá, eu quero deitar-me com você. Ou seja, ele não está preocupado com a morte dos seus filhos, ele não está preocupado com a morte da sua esposa, ele não está preocupado com a sua nora que está abandonada, ele só se preocupa consigo mesmo. E quando ele encontra aquela mulher e ele propõe a ela uma relação sexual com ela, ela pergunta: o que você vai me dar como forma de pagamento? E ele diz: um cabrito. Esse homem era um homem poderoso no seu tempo, ele tinha riquezas. Um cabrito era muito mais do que era de fato o preço de uma relação com uma prostituta cultual daquele tempo. Mas ele quer mostrar que ele é o bom, ele quer mostrar que ele pode, que ele tem condições. Ela disse: então tá bom, eu aceito a sua forma de pagamento. Mas que garantia eu tenho que você vai cumprir com a sua palavra? Ele fala: que garantia você quer? Me pede o que você quiser, porque homens insensíveis e cegos espiritualmente, eles agem por impulsos. Eles não agem com a razão, eles não agem com o seu coração no lugar certo. Então ela pede o que ela quer. E o que ela quer é o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. O que significa isso, Jefferson? Naquela época, o selo é a forma de identidade de uma pessoa. É que define quem ela é. O selo é o instrumento utilizado para fazer a assinatura dele. Você já deve ter assistido em filmes de épocas, muitas cartas sendo seladas e enviadas. Aquilo dizia a identidade da pessoa. Sabe o que Tamar está pedindo para ele? A sua identidade. Eu quero a sua identidade, o seu selo, o seu cordão, e eu quero o seu cajado. E no cajado vinha esculpido o seu nome. Ou seja, aquela mulher está pedindo tudo aquilo que define quem Judá era. Ele disse: ok, eu vou te dar isso, e quando eu te mandar o cabrito, você vai me devolver esses itens de quem eu sou. Ele se deita com ela, Tamar engravida, depois disso ela tira aquelas roupas, ela se veste novamente como viúva. Sem dúvida alguma, meu irmão, a forma como Tamar escolheu redimir a sua própria vida não era certa. Era por meio de um incesto, era por meio de um engano, como ela fez com Judá enganando ele. Alguém vai olhar e vai dizer: mas ele mereceu, Jefferson. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Sempre que eu e você buscarmos a nossa redenção pela força do nosso braço, ou pela forma como nós achamos que devemos ser redimidos, porque acreditamos que a realidade das coisas é tão opressora e que Deus está em silêncio sobre elas, e que Ele não tem poder sobre a história das coisas, e nós decidimos agir com as nossas próprias mãos, o que nós vamos encontrar não é redenção, o que nós vamos encontrar é sofrimento. E foi isso que Tamar encontrou. Quando seu sogro ficou sabendo, quando as notícias chegaram de que essa mulher estava grávida, já fazia 3 meses, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele faz o seguinte: mande chamá-la e vamos queimá-la viva. Esse homem revela um outro traço do seu caráter. Ele não se preocupa em deitar com uma prostituta. Ele não se preocupa em abandonar a sua nora. Mas se ela fez alguma coisa errada, não, ela tem que ser queimada viva. O que eu faço não importa. Você já ouviu isso no meio do povo de Deus? Gente tão preocupada com o cisco do olho do irmão que está engolindo um elefante com seus pecados e suas atitudes.
grita com a sua esposa, grita com seus filhos, dá mau testemunho para os seus vizinhos sobre o que é ser um homem que cuida da sua família. Mas aqui na igreja, deixa um adolescente confessar o seu pecado de pornografia, que você vai ver como que esses irmãos se inflamam, como eles querem discipliná-los. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos cegos espiritualmente. Ele quer queimar uma mulher viva, quando a própria lei do seu tempo não diz que o preço para o seu pecado era ser queimada viva, como nós vemos aqui no texto. Portanto, o que o texto está dizendo para nós? Que a ação de Tamar, embora leal à sua família, por buscar com as suas próprias mãos a sua redenção, ela só encontrou miséria e morte. Judá quer matá-la. Todas as vezes que eu e você buscarmos nas coisas desse mundo a redenção para o que somos, a disputa incansável por um espaço no mercado de trabalho, de forma igualitária, ainda que isso custe cuidar da família, cuidar dos nossos filhos, deixar o meu filho em tempo integral, e eu não estou falando de necessidade, eu estou falando de uma escolha, integral na creche, sem dar a eles a educação que eu, como serva de Deus, poderia dar. Sem poder cuidar da minha família, mas buscar a competição a todo custo, porque isso prova quem eu sou, isso define o meu valor. Desculpa, minha irmã, o que você está buscando é um ídolo, não é redenção. Mas vamos olhar quem pode te dar redenção. A partir dos versículos 20 e 23, esse homem então, quando manda queimar Tamar, ela manda o recado. E ela diz assim: olha, eu estou grávida de fato, mas olha, diga para o homem que está me chamando, Judá, que o filho que eu estou esperando é desse homem que é dono desses itens aqui, desse selo, desse cordão e desse cajado. E veja o que ele tem para dizer. Então os homens levam até Judá esses elementos, e quando ele vê, ele olha, ele reconhece o selo, ele reconhece o cordão, ele reconhece o cajado. E aí nós chegamos aos versículos que nos importa nesse momento aqui. Versículos 20 a 23. Versículo 26. Judá os reconhece e disse: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e ele não voltou a ter relações com ela. Sabe qual é a maravilhosa ideia desse texto? É que apesar de Tamar ter buscado redenção com as suas mãos, e não ter conseguido, porque ela seria queimada viva, apesar de quem ela é declarada justa. Apesar do seu pecado de incesto, porque Judá não sabia, mas ela sabia que estava se deitando com seu sogro, ela sabia que os meios não justificam, os fins não justificam os meios. Essa ideia de que para fazer dar certo eu posso me submeter a qualquer coisa, não é o que a palavra de Deus diz. Apesar dela e de tudo que ela fez, dos seus erros, da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, ela foi declarada justa. Versículo 26 diz que Judá, quando olha para aqueles instrumentos, ele diz o seguinte: ela é mais justa do que eu, porque eu deveria cuidar dela, eu deveria ter sido um exemplo para os meus filhos, eu não fui. Eu deveria ter cuidado da minha família, eu não cuidei. Eu deveria ter protegido essa mulher, eu não fiz. Mas apesar do erro dela, ainda assim, ela é mais justa do que eu. Você já ouviu algo parecido com isso? Desde o Éden, eu e você somos homens que estão buscando, e mulheres com as próprias mãos, a redenção de quem somos. Desde o Éden, Satanás disse: olha, essa história que te contaram, não é bem assim. Se você comer o fruto, não é bem assim. Vai ser de outra forma. Seu valor será outro. Seus direitos serão outros. Você será como ele é. Desde o Éden, então, eu e você estamos buscando, seja como homens, seja como mulheres, buscar a redenção pelas nossas próprias mãos. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente quebra a cara, a gente falha, a gente chora escondido debaixo do chuveiro, porque é difícil ser forte o tempo todo.
A gente chora no canto do travesseiro porque os nossos maridos, eles são insensíveis. A gente chora escondida, a gente lamenta as relações que os nossos filhos estão passando, porque aqueles que deveriam nos proteger, o Adão que deveria dizer, não come do fruto, Eva, são aqueles que nos deixam abandonadas à mercê das ilusões desse mundo. Que o texto está dizendo que apesar de mim e de você, homens machistas, egoístas, insensatos, cegos espirituais, apesar de você, mulher, acreditar no canto da serpente das ideologias do nosso tempo, não é sobre nós, é Deus que nos declara justos apesar de nós. É Deus que vem até nós e diz, apesar de você ter errado, apesar de você acreditar que pode restaurar-se a partir da sua própria mão, sou eu que declaro quem você é justo. É Judá que olha para essa mulher e diz, ela é justa, mais do que eu sou justo. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque essa mulher apresenta para ele um selo. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 1, você vai descobrir que em Efésios, capítulo 1, esse é o mesmo movimento que o Senhor Jesus Cristo faz conosco para nos declarar justos. Em Efésios capítulo 1 também, porque eu e você, mesmo sem merecermos, fomos selados pelo Espírito Santo, eu e você fomos regenerados no nosso coração e por isso fomos declarados justos. Sabe aonde está a redenção de Tamar? Não na busca dos seus direitos pelas suas próprias mãos, mas porque ela foi declarada justa por causa de ter permanecido fiel à sua lealdade, à sua família em todo o tempo. E é por isso que ela está na genealogia de Jesus, é por isso que ela aparece em Mateus capítulo 1, porque apesar das suas falhas, apesar de ser de um povo estranho, apesar de não fazer parte do povo da aliança, ela aponta para aquele que é a verdadeira redenção das nossas vidas. Somente Jesus pode redimir o seu casamento. Somente Jesus pode restaurar a relação do seu casamento com o seu marido, com os seus filhos. Somente Jesus pode restaurar a forma como você enxerga o seu valor. Somente Jesus pode restaurar a forma como você tem sido violentada e desrespeitada em todos esses anos. Somente Cristo pode fazer isso. E é o que ele faz com essa mulher. No final dos versículos você vai ver que logo após Judá dizer que ela é declarada justa, Tamar tem 2 filhos. E isso aponta para uma realidade muito bonita da restauração de Deus na vida dessa mulher. Sabe por quê? Ela teve 2 casamentos. E nos 2 casamentos que ela deveria ser cuidada, ter filhos, ela não teve. Então Deus a redimiu e a restaurou, dando a ela 2 filhos. Como se quem dissesse, olha, confia em mim, porque eu posso fazer histórias trágicas se tornarem realidades redimidas para a glória do meu nome. Só que isso não parou em Tamar. Dá uma olhada no capítulo de número 43, versículo de número 8 e 9. Se você acreditar que não depende de você, mas depende de Deus redimir quem você é, não só você será restaurada, o seu entorno vai ser restaurado, a sua família vai ser restaurada. Olha o que aconteceu com esse homem cego espiritualmente, Judá. Esse homem, como você sabe, ele foi ter um encontro com o seu irmão José no Egito, sem saber que era ele. Esse José pede que Benjamim, o filho mais novo, seu irmão de sangue, ficasse. Quando ele sabe disso, ele sabe que a única forma de cuidar da sua família é se Benjamim ficasse. Olha o que nos versículos 8 e 9 ele fala para o seu pai. Então disse Judá a Israel, Jacó, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Esse homem que não se importava com nada, agora se importa com a sua família. Esse homem não quer que a sua família morra. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele, porque eu vou trazer ele de volta, meu pai. Esse homem não é mais o mesmo.
Agora dá uma olhadinha no capítulo de número 44, versículo 33 e 34. Quando José do Egito diz que Benjamim vai ter que ficar, ele conta a história para José do que havia acontecido com seus irmãos. No versículo 33 e 34 diz o seguinte: por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar desse jovem. Aquele que era um mercador de escravos, aquele que vendeu seu irmão como escravo, agora, porque foi redimido pela conduta de uma mulher que foi declarada justa, porque o seu ato redimiu todo o seu entorno, esse homem agora não é mais quem ele era, de mercador de escravos. Agora ele quer se colocar na posição de escravo para cuidar da sua família. Sabe quando eu e você vamos ser redimidos? Quando eu e você entendermos que a nossa redenção não está nas ideologias desse mundo, na força do nosso braço ou na nossa capacidade, mas quando entendemos que apesar de nós, é Deus que nos declara justos. E quando Ele nos declara justos, não só eu e você podemos desfrutar de justiça, mas todo o nosso entorno é transformado. Se você quer experimentar isso na sua vida, eu quero te convidar a orar nessa manhã. Deus bendito, obrigado porque não é sobre nós. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que apesar de quem nós somos, homens falhos, com a história totalmente vilipendiada, abusados, maltratados, eu e meus irmãos podemos descansar na certeza de que o Senhor cuida da nossa história e que nós não precisamos buscar nas ideologias do nosso tempo, nas falsas promessas do nosso tempo, na luta incansável por um espaço, por um lugar para sermos vistos, aquilo que tanto buscamos. Na Tua cruz, homens podem ser redimidos para cuidarem das suas famílias como o Senhor nos chamou. Aos pés da cruz, mulheres podem ser cuidadas e respeitadas por quem elas são. Caráter e dignidade é a imagem de quem o Senhor é. Faz isso, Senhor. Redime a nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo.